Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, vamos retomar a mensagem do domingo passado. Nós não conseguimos concluir em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 26 ao 32, só para que as nossas mentes sejam aí novamente, possam relembrar o que já foi assim tratado, e depois nós vamos estar ministrando a palavra de Deus, amém? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 em diante. Quando sentides raiva, não pequeis, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, muito obrigado por esta palavra. Temos que compreender, Pai Santo, e isso está patente em Tua palavra, que nós temos que deixar a roupa antiga, a roupagem antiga e vestir as vestes que o Senhor requer para as nossas vidas. Ó Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, nos dá força, Pai Santo, para sermos nova criatura, vivenciarmos, Pai Santo, uma vida de obediência, uma vida de santificação, uma vida de separação, uma vida que te agrade. Ó Senhor Jesus Cristo, que os inimigos, Pai Santo, desta mensagem, os inimigos do Teu povo, sejam repelidos e afugentados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá força, nos dá poder, trabalha em nosso viver, Pai Santo. Ilumina os nossos olhos para que vejamos, Pai Santo, e tenhamos discernimento daquilo que verdadeiramente é impuro, daquilo que verdadeiramente é mal e que nós devemos deixar para trás, abandonar e vivermos uma vida para Te agradar. Senhor Jesus Cristo, levanta um clamor pela remanescente cristã Filadélfia, por aqueles que faltaram, por aqueles que já passaram por aqui, pelos nossos alunos do ITF, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu possa estar trabalhando na vida de cada um deles e derramando a Tua bênção e cumprindo o Teu propósito através de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos. Usa a minha vida como canal da Tua comunicação. Eu te peço nesta manhã, Senhor Jesus. E assim eu exalto o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado nós aprendemos coisas importantíssimas. Bem certo que a mensagem de domingo passado teve um viés doutrinário muito pesado. E eu fiz questão de enfatizar logo de início que o apóstolo Paulo ele tinha um equilíbrio incrível, impressionante da doutrina com a aplicação, da doutrina com o vivenciamento dessa doutrina. Porque muitas vezes nos deparamos com uma exigência, nos deparamos com uma doutrina e vemos a nossa incompatibilidade em cumprir e vivenciar essa doutrina. É aí que entra a presença do Espírito Santo. Quando somos impossibilitados, incapacitados e não conseguimos ainda compreender na sua totalidade, aí é que entra a busca pelo poder do Espírito Santo para podermos agradar a Deus, vivenciarmos aquela doutrina e compreender os propósitos de Deus. Porque aquele que verdadeiramente está em comunhão com Deus, ele sabe muito bem entender que Deus trabalha em todas as situações. Deus usa até a morte, os juízos, as destruições, as calamidades. Leia Isaías 45 e você vai entender em profundidade o que eu estou dizendo.
antes de Ciro se levantar como grande imperador da Pérsia, Deus já o estava escolhendo de antemão para ser o redentor de Judá, dos judeus que estavam cativos em Babilônia por 70 anos. A profecia é incrível porque ele descreve, antes de começar o cativeiro, pelo profeta Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. E muito tempo antes de Jeremias, o profeta Isaías, praticamente 150 a 200 anos, já estava profetizando de um Redentor que haveria de libertar e emancipar os judeus que seriam levados cativos para a Babilônia. E chama até Ciro. Ciro, o Senhor te chama pelo teu nome. O Redentor era um gentio. O Redentor era alguém que talvez os judeus pudessem discriminar. Mas como um Redentor estrangeiro? É assim que o nosso Deus trabalha. Trabalha tanto com os judeus, mas também trabalha com os gentios. A bênção começou com Israel, foi revelada a Israel, mas se estendeu a cada um de nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. As bênçãos de Abraão se estendem a nós, Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo quer ser amiga do Deus vivo, como Abraão foi amiga do Deus vivo. Então louve a Deus, entenda em profundidade que este Espírito atuante, lá no Antigo Testamento, é o mesmo Espírito atuante em sua Igreja. Nós vimos algo maravilhoso desse texto, apenas fazendo uma breve revisão, que esse Espírito que mantém a unidade da Igreja numa só fé, mediante o Senhor Jesus Cristo, uma só cerimônia de batismo, uma só esperança em Cristo que venceu esse mundo. Esse mesmo Espírito é o Espírito que ungiu o Senhor Jesus Cristo. Já leu lá em Isaías 61? O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me ungiu. Quando o Senhor Jesus esvazia-se para adquirir natureza humana e vivenciar a sua obra e o seu ministério na terra, ele foi capacitado, viveu na dependência do Espírito Santo para dar liberdade aos cativos, romper os grilhões, curar, efetuar sinais, dar visão aos cegos, levando o cativo o cativeiro. Ou seja, o Senhor Jesus, no seu ministério e em seu sacrifício, desbaratou o cativeiro que Satanás mantinha a humanidade. Ele derrota Satanás. Por quê? Satanás viu que quando o homem pecou, nenhum homem poderia ser perfeito. Nenhum homem consegue atingir a perfeição para morrer em prol da humanidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, perfeito, Filho de Deus, efetuou isso. E por isso ele pisa a cabeça de Satanás, desbarata o cativeiro e leva cativo o cativeiro. Ele quebrou o nosso cativeiro, rompeu nossas cadeias e nos libertou. E esse mesmo Senhor Jesus que ascendeu aos céus, ele derrama de si mesmo pela presença do Espírito Santo e concede ministérios que estão sendo ditos aí no capítulo 4, verso 11. E ele designou alguns como apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Note que este que veio cumprir a missão, o Senhor Jesus, foi ao céu e disse: não vos deixarei só, enviarei outro Consolador. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes, profecia de Joel. Pedro disse, é o cumprimento do que o profeta Joel disse. Línguas de fogo foram repartidas, a presença do Espírito Santo com selo de fogo sobre a Igreja de Cristo, sobre a vida de todos que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma igreja tímida, uma igreja com medo, uma igreja incompetente, passou a ser capacitada com as faculdades vindas do céu, os recursos vindos do céu, para serem apóstolos, mestres, evangelistas e pastores. Vemos também que todos estes dons ministeriais, os chamados ministérios, se correlacionam com os 9 dons que estão em Coríntio e com alguns dos dons que também estão contidos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Coríntios 12, Romanos 12, lá existe uma diversidade de dons que o Espírito Santo concede a quem Ele quer e age como Ele quer, em quem Ele quer. Algo interessante, né?
Basta a gente se lembrar um pouquinho da parábola dos talentos, que conhecendo o coração de cada um deles, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Então o Senhor sabe muito bem. Mas também é algo interessante, né? Paulo fala em Coríntios 14, buscai com zelo os dons espirituais, né? Você não pode dizer assim, eu não recebi o dom de oração em línguas, eu não recebi o dom da palavra da ciência, eu não recebi o dom. Se você ficar assim, você não recebe dom nenhum. Você vai ter simplesmente a oportunidade de salvação. E vai ficar, de certa forma, às margens daquilo que Deus quer conceder como privilégio para a sua igreja. Por isso Paulo ensina, buscai com zelo os dons espirituais. Deus te chama para as águas profundas. Você se aproxima de Deus, vai descobrindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e Deus vai concedendo dons, vai concedendo faculdades, vai concedendo recursos para você ser mais ativo na obra. Por isso que ele fala, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção de erro. Todas as igrejas evangélicas que professam a fé em Jesus Cristo são nossos irmãos. Mas analise a competência, a mensagem no crivo da palavra de Deus que está sendo disseminada em muitas denominações evangélicas. Muitas estratégias e doutrinas estranhas que tratamos aqui domingo passado são doutrinas evangélicas enviesadas de toyotismo, de comunismo, de esquerdismo. E a pessoa pensa, existe algo de humanitário nisso, pois se pratica bondade, se pratica caridade. Se você acreditar nisso, você vai acabar sendo um espírita. Muito cuidado. Deuteronômio 18 condena e abomina. Deus abomina todo aquele que consulta o espírito de morte. Então, muito cuidado. Por isso que ele diz aqui que os bobinhos, os tolinhos, os inconstantes, aqueles que não se aprofundam no conhecimento, aqueles que não prosseguem em conhecer ao Senhor, poderão cair, nessas doutrinas, nessas falsas doutrinas enviesadas de mentira, que são elaboradas como estratégia, como um plano para aglomerar as massas, para se fazer receita financeira, para construir igrejas, empresas. Muito cuidado para você não cair nisso. Muitas vezes essas doutrinas fazem você ter uma concepção errada de céu. Quando você embarca numa doutrina de uma concepção errada de céu, você pode desembarcar num céu errado, onde estão os gananciosos, os cães, os invejosos, os cobiçosos, que não vão herdar o reino dos céus. Leia depois Apocalipse. Invenções de mentira, doutrinas de erro, né? Aí veja no versículo 15, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Se aproxima de Cristo, se apegue a Ele. Ontem eu conversava com a minha irmã que é gerente de banco e eu lembrava de um dos ensinamentos dela. Quando o gerente pegava lá uma série de notas de R$100 e para testar os caixas de banco ele falava, ele virava as costas e colocava uma nota falsa ali no meio da nota. E aí ele distribuía, analise, qual é a nota falsa aí? Aí a minha irmã pegava as notas de 100 assim, tá aqui a nota falsa. Como é que você descobriu? Que eu sou acostumado a pegar a verdadeira. Então, quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivenciando o que Judas nos ensinou da epístola, não o traidor, né? Ele nos disse, estáis guardados nele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus será salvo. O criminoso ao lado de Cristo que estava lá na cruz, invocou o nome do Senhor Jesus, e ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele invocou certo, ele invocou o reino, ele creu no reino certo, ele já foi direto no Senhor do reino e alcançou a salvação. É o único que eu posso afirmar, esse está no céu, porque o Senhor Jesus Cristo disse, ainda hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, seguindo a verdade, se apegue à verdade, se apegue em Cristo Jesus. Sempre que você tiver dúvida de uma doutrina, você pergunte, será que o Senhor Jesus Cristo ensinaria isso? Vivenciaria isso? Praticaria desta forma? Busque o conhecimento da palavra de Deus. Busque os outros conselhos, os outros versos, os outros
os outros profetas, os outros apóstolos, e faça uma mesclagem, faça uma coadunação, uma comparação. Tem que haver uma perfeita harmonia desde Gênesis e Apocalipse. Aí você vai contrastando o que é um ensino verdadeiro. Mas isso você só vai adquirir experiência lendo a palavra de Deus, praticando devocionais e sendo sensível à palavra de Deus. Veja algo interessante, para concluirmos essa primeira fase que não foi concluída na semana passada. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua seu crescimento para edificação de si mesmo no amor. Então veja que esse Espírito Santo que concede dons, que concede ministérios, que vai incrementando, que vai colocando na verdade, que vai guardando aqueles que buscam se aprofundar na verdade, o que ele vai fazendo? Ele ali congrega o seu povo pelo selo da aliança do Espírito e vai edificando. Às vezes nós vemos um prédio em construção e hoje em dia existem técnicas de construções incríveis. Os prédios são levantados rapidinho, né? Eu achei incrível porque o atentado terrorista, o falso atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, ali que depois do atentado fizeram um projeto de um novo World Trade Center. Ele foi concluído no mês passado. Quão rápido passou. Eu tinha visto a planta do prédio, né? A maquete do prédio, e eu fiquei impressionado. E às vezes mostrava as imagens lá de Washington DC, né? da Bahia ali de Nova York, e eu via aquelas colunas sendo levantadas e falar, nossa, para chegar a 2017 está difícil, 2018 está difícil quando as obras serem concluídas, né? E nada, meu, passou tão rápido e o prédio ficou uma obra que deixa impressionado, né? Os pedreiros, maçons, arquitetos fazem obras lindíssimas, né? Deixam encantados. E assim é algo interessante vermos que nós também, como prédios, como edifícios sendo construído por Cristo, né? O nosso caráter, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de se portar, vai sendo alterada pelo pedreiro, pelo construtor, Espírito Santo em nossa vida. Nós vamos dando liberdade para o Espírito Santo e em cima da rocha que é o Senhor Jesus Cristo, Ele vai construindo esse prédio. Ele vai construindo esse prédio da forma que Ele quer. Assim como Deus tratou com Jeremias, desce a olaria que eu vou tratar contigo. E ali ele viu aquele oleiro confeccionando o vaso, e a água sendo adicionada ao barro, e o oleiro moldando o vaso conforme ele quer. Bem assim Deus como oleiro, pela ação do Espírito Santo, em nós que somos vaso de barro, 2 Coríntios capítulo 4, né? Ele vai moldando conforme o querer dele. É muito importante entendermos em que fase da vida o que Deus requer de nós. Existem fases da vida que Deus nos quer base. Depois em outra fase Ele nos quer um pouco mais elevado. Mas em outras fases Ele fala, desce para a base de novo. Você aprender algumas lições. Porque esse exercício de subir um degrau e de descer um degrau é algo importante na agenda de Deus. Porque quando Ele nos leva ao deserto, não é para nos matar. É para provar para nós mesmos que a gente ainda não está preparado para ir para o topo do projeto que Ele quer construir, do andar que Ele quer nos colocar, no nível espiritual que Ele quer nos colocar. Não adianta. Muitos pastores, uma coisa muito importante que eu aprendi com um dos mestres da teologia pastoral, 3 coisas destroem o homem de Deus: ganância, orgulho e a mulherada, né? Às vezes tem pastores que são bons, né? Eles são fiéis à sua esposa, né? Não tem muito orgulho, mas gostam de dinheiro. Coisa terrível. E aí vai tentar conduzir um grande ministério e é ganancioso. Aí ele já vai olhar, eu tenho 1 milhão de seguidores. Cada um dando R$1, eu tenho R$1 milhão no final do mês. E aí o negócio é complicado. O cara é ganancioso, é ostentador e não tem como. Quando ele cai no pecado da ganância, ele cai no orgulho, na ostentação. Porque ele começa como Davi, na velhice, a ostentar. Olha o orgulho, olha o tamanho do meu reino. Foi pela estratégia, pela força dos meus braços que eu conquistei esse império. E ali ele cai. Então, o nosso Deus, quando Ele está construindo um prédio através das nossas vidas,
Ele nos faz subir degrau por degrau. Mas quando começamos a nos orgulhar, Ele faz a gente descer. Ele nos mostra o nosso erro e coloca lá na base. Às vezes manda lá pro sub, o sub 4, o sub 5, o sub 6, dependendo do nível do nosso erro. É assim que Deus trabalha. Uma coisa é bem certa. Deus está mais preocupado com você do que com aquilo que você possa exercer ou cumprir no seu ministério. O apóstolo Paulo, o segundo homem mais influente do cristianismo, depois do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, foi colocado uma enfermidade, um espinho na carne. E por que foi colocado um espinho na carne? O próprio apóstolo Paulo reconhece: por causa do meu orgulho. E é incrível, você lê as cartas paulinas e isso começa a ficar patente. Isso começa a ficar visível. Oro mais em língua do que todos vós. Vós sois apóstolos? Eu mostro nas minhas costas as marcas do Evangelho. Vocês têm mais cicatriz do que eu? Olha o meu crânio como, já tomou mais pedrada do que vocês. Vocês não saem nem de Jerusalém. Vocês nunca enfrentaram a pregação do Evangelho aos confins da terra. Então, tudo isso, e mais a revelação de Deus, pode também levar um homem a encher-se de orgulho. Veja a teologia profunda do apóstolo Paulo, que estão contidas, a começar pela carta aos Romanos. É uma teologia profunda. E essa da carta aos Efésios? É de alguém que verdadeiramente teve muitas experiências com Deus. Alguém que cresceu muito no conhecimento. E até o conhecimento pode levar o homem a se afastar. Veja Lúcifer, tão próximo de Deus, querubim ungido, querubim mais poderoso dentre a ordem dos querubins, se encheu de vaidade, de orgulho. Então nosso Deus sabe muito bem como edificar, como está dizendo aqui. A correta atuação de cada parte efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Começa com você e é distribuído ao próximo. Deus põe muitos dons, muitos ministérios, mas Ele sabe muito bem o que está fazendo. O Espírito Santo sabe, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe, se Ele der 5 talentos para aquele indivíduo vai exercer com aqueles 5 ministérios. Mas se precisar tirar, Ele tira, porque Ele é o Senhor. Ele tira se Ele quiser. Tá? Ele tira. E alguns Ele dá só a oportunidade, porque sabe que aquele não vai fazer nada. Simplesmente quer ser aquele cristãozinho tímido, que tem medo de tudo, e é um crente agente secreto, que você nem sabe que ele é cristão. Né? Voltando aqui ao texto, nós vemos algo importante. Primeiro ele fala sobre essa unidade do Espírito, e depois ele fala da importância de se viver uma vida em santidade. Tirar a roupagem antiga e começar a se aprofundar numa vida, num vivenciamento com Deus, em comunhão com o Espírito, na mudança de atitudes, na mudança de caráter. Isso é muito importante. Por que vemos muitas pessoas hoje ridicularizando o Evangelho? Por conta de algumas coisas que eu já disse alguns instantes atrás. O mau testemunho de pastores, uma falsa mensagem misturando a verdade com mentiras, com estratégias humanas, com estratégias não legítimas, e tudo isso envergonha o Evangelho, porque quem está de fora olha para um Jesus simples e humilde, né, montado num jumentinho entrando em Jerusalém, aí contrasta com um pastor que tem terno de lantejoula, com iluminação sobre a cabeça dele quando ele entra na igreja para dar uma ênfase na unção que está sobre o patriarca. Tem coisa desse tipo, perdão. Tem coisa desse tipo hoje dentro das grandes igrejas empresas, que quando contrastamos a humildade do servo do Senhor com esses supostos apóstolos, nós vamos ver que são incompatíveis. Né? Uma coisa bem certa, né? Como Paulo diz, uns pregam por amor, outros pregam por dinheiro, outros pregam por inveja e porfia. O que importa? O Evangelho está sendo propagado. O Evangelho vai assim sendo disseminado, vai sendo propagado, difundido, e muitos invocam esse Jesus que está sendo pregado e são salvos. Por isso que eu disse, são todos nossos irmãos. Mas quando vemos certas estratégias de alguns líderes, nós ficamos envergonhados. Esses com certeza. Como nos disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, né? Senhor, expulsamos demônios em Teu nome.
Realizamos sinais e milagres no teu nome. Apartai-vos de mim, eu não os conheço. Então tenha discernimento da palavra de Deus, da importância de nós andarmos com Cristo e assim vivenciarmos uma vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Veja no versículo 17. Portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis. Vemos que a transformação que o Senhor Jesus Cristo faz na nossa vida, ela começa na mente. Que alguns dos pensadores antigos acreditavam que era o coração. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que os teus olhos recebem, a tua mente é impactada pelo sentimento e automaticamente o teu coração pulsa, né? Numa situação de adrenalina, o teu coração pulsa com mais rapidez. Então entendemos assim que a mente é o primeiro fator que de certa forma vai receber o impacto da presença de Deus, onde vamos discernir quem está falando conosco, quem é o Senhor que fala conosco e onde nós vamos tomar as nossas decisões. Por isso que a alma é o centro das decisões, é você. A tua alma instalada na tua mente, ali você vai optar em atender o que a palavra e o Espírito requer da tua vida, ou atender o que a tua carne tem um desejo ardente de receber, de ter contato, de usufruir. Isso é muito importante. Então veja aqui que a palavra de Deus, ela vem de encontro à tua vida. É o que ele trabalha no capítulo 2. Você estava seguindo o curso desse mundo em pensamentos fúteis. A tua mente assistia a televisão e aí você via um ator da novela vestido de um jeito, de repente você achou aquilo tão encantador que na segunda-feira você foi comprar uma roupa igualzinha. A mulher foi lá e comprou um sapato igualzinho porque viu no início da introdução da novela. E por aí vai. E aqui Paulo trata tudo isso como pensamentos fúteis. Veja o cabelo do Neymar, virou moda. Veja a chuteira do Neymar, a camisa do Brasil, o encantamento que está por trás de todos esses objetos de ostentação, de alegria, de cultura. Não estou aqui condenando ninguém, só estou aqui tentando mostrar para você como os nossos olhos, os nossos sentidos são bombardeados para que possam construir na nossa mente algum tipo de ninho, para que possam construir na nossa mente algum tipo de desejo para a nossa carne. Você só vai ser mais feliz se você tiver a chuteira do Neymar. Você vai ficar mais bonito para as meninas se você tiver o cabelo cortado igual do Neymar. Ah, mas você só vai ser mais bonita se você for igual aquela cantora lá, tal de Anitta. Ó, foi escolhida a mulher do ano. Ah, você quer uma mulher do ano, Anitta, uma devassa daquela? Né? Ou Marielle Franco, né? Aquela ideóloga do abortista, né? Da comunidade negra, né? Que é abortista. Ah, você quer ser parecida com ela? Fique cuidado, você pode desembarcar num céu errado, né? Ou no inferno, né? Porque tentar copiar estas estrelas que o mundo desponta para você cultuar pode te levar para um céu errado. Você quer ser feminista, abortista, maconheira? Você quer? Ocultista, esotérica? Siga. Sensual? Todos esses tipos de pessoas, todas essas pessoas que vivenciarem essas práticas não herdarão o reino dos céus. Veja que ele fala no versículo 18, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e a dureza de coração. Essas práticas que as pessoas vivenciam no mundo levam à dureza do coração. Levam àquilo que é chamado de egoísmo. A pessoa tem o seu próprio eu como Deus. Cultua o seu eu, cultua o seu corpo, as suas vaidades. E esse tipo de sentimento leva a uma obstinação. A pessoa quer estar no pódio sempre. E uma realidade da vida é essa, não adianta. Na esquina da vida tem sempre alguém melhor que você, alguém mais inteligente que você, alguém mais bonita do que você, alguém mais bonito do que você. Olhe para a sua vida, seu corpo está mudando, você está ficando velho, você está ficando velha, você não consegue mais controlar o seu corpo, você está ficando um pouquinho obesa, você não vai ter controle disso, você não vai poder manter a sua beleza para sempre. Quem se lembra aí nos anos 90, talvez os mais velhos, assim como eu, que nasci em 71, vai lembrar do Mike Tyson. Quem conseguiria derrotar Mike Tyson? Mas quando o Mike Tyson ali nos momentos de crise, nas bebedices, gastando dinheiro com mulher,
até caindo nas drogas, subiu lá um Holyfield e pôs ele, derrubou. O que estava lá, não uma posição muito elevada do ranking dos boxeadores, numa noite lá derrubou o Mike Tyson. Então tem o dia que você vai beijar a lona. Por que nosso Deus permite isso? Para que você compreenda que você não é Deus. Os seus desejos, aquilo que você almeja ardentemente. Ai, se arrancar meu smartphone de mim, arrancar a extensão da minha vida, acabou, morri, não. Se eu perder meu carro, acabou, não. Vai chegar uma hora que é só você e Deus. Só você e Deus. E nada do que você conquistou, seus bens materiais, seu carro, nada vai sustentar você. Você pode ter construído a pirâmide como faraó, colocado os seus servos para te servir na outra encarnação, todos os seus tesouros lá, o seu harém, não vai adiantar. No dia do Senhor é só você e Deus. É você peladinho e Deus, ó. E você vai ver que você está nu, como Adão. Você está nu. E vai dar vontade de se esconder. Porque no dia terrível da vinda do Senhor, a humanidade vai fugir dele. Quem é essa humanidade? São esses daqui, ó. Os que têm a mente obscurecida, ó. Que Paulo fala no capítulo 2, ó. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4. Também ele fala isso aí no capítulo 2 de Efésios. São obscurecidos de entendimento, seguindo o curso desse mundo, ó. Separados da vida com Deus. Não adianta falar, nós temos vida com Deus, aqui nós estamos fazendo a caridade, estamos fazendo algo bom. Está todo mundo vestido de branco lá na praia de Copacabana pedindo paz. O Deus de paz, o Deus do Leonardo Boff, Deus de paz. Vai atrás desse Deus do Leonardo Boff, você não vai cultuar Javé, o Deus Altíssimo, não. Você vai cultuar a Mãe Gaia, que é o demônio que é cultuado lá na ONU. Não caia nesse discurso de paz. Não caia nesse discurso de que as coisas estão marchando para o bem. A igualdade vai prosperar e todos viveremos numa sociedade de paz. Não caia nesse discurso. Os prazeres são efêmeros. Teu carro não vai te sustentar. Tua riqueza, tua conta bancária não vai te sustentar. Basta uma crise de combustível. Basta essa estiagem que nós estamos vivendo aqui em São Paulo se perdurar por 2 meses. Acabou São Paulo, acabou a economia, carro-chefe da Federação Brasileira. São Paulo carrega aqui, ó, é a locomotiva da economia do Brasil. Basta esse período de estiagem que nós estamos vivendo aqui, ó, se perdurar por alguns meses, e você vai ver a crise ser instalada. Você vai ver muito empresário entrar em desespero pela crise hídrica. Veja no versículo abaixo. Havendo tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Veja que as pessoas que estão entregues a essa vida de imoralidade, elas buscam cada vez mais desafios, novas experimentações. E o que é mais terrível hoje, o que é mais de terrível observar que nos dias de hoje já existem até aparatos legais para viabilizarem práticas abomináveis por parte dessa